Que a abençoada paz, a paz de Jesus, envolva os nossos corações, hoje, agora e sempre. Queridos irmãos, daremos continuidade aos estudos realizados em nossa casa, Núcleo Espírita Alta de Souza, situado no IPCEP, na cidade de Recife, estado de Pernambuco. E antes de iniciarmos os nossos trabalhos, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Querido Jesus, rogamos a tua proteção e assistência de toda a espiritualidade, para que a tua mensagem seja levada aos lares, que seja direcionadas a todos aqueles que necessitam, assim como nós, do teu amparo, do teu entendimento e nos aprofundarmos nas verdades semeadas por ti. E assim, Senhor, iniciamos os trabalhos da noite de hoje na tua santa e divina paz. Queridos irmãos, vamos fazer hoje o estudo do Livro dos Espíritos, relacionado ao livro 3º, o capítulo 8, da Lei do Progresso, onde se trata de povos degenerados. As perguntas que vão da 186 a 189. Quando a gente vai fazer esse estudo, onde Allan Kardec ele teve essa preocupação de compreender porque determinadas civilizações que contribuíram tanto para a humanidade no seu conteúdo de conhecimento, na sua ótica da compreensão de todas as leis que regem o universo, ele se preocupou porque, de repente, essas civilizações que tiveram seu apogeu, não houve uma continuidade. E aí a gente vai percebendo, ao longo da própria história da humanidade, que essas civilizações, elas tiveram sua grande contribuição, mas depois houve um declínio, e que aí Allan Kardec tentou ver, junto aos espíritos, uma explicação para compreender melhor porque a existência de povos tão inteligentes, tão desenvolvidos intelectualmente e depois essas civilizações passaram por situações ou não continuaram nesse mesmo progresso. E aí considerados como povos degenerados. Aí aqui cabe uma outra explicação em relação a isso. O conceito de povos degenerados, de respeito àqueles que perderam ou teve alterados as qualidades próprias de sua espécie, que passou a possuir uma condição decadente e inferior. Para entender tudo isso, Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos, que eu vou fazer aqui a leitura. Na pergunta 786. A história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhe causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Neste caso, onde está o progresso? Então, é algo que também a gente faz essas próprias indagações. Se, durante todo o estudo do Livro dos Espíritos, há afirmação de que os espíritos, eles não retrógradam, eles não volta à sua condição de inferioridade, que o progresso que foi atingido, ele estaciona, mas não há um retrocesso de todo aprendizado daquele espírito. Então, para entender isso, os espíritos respondem a esta pergunta.
quando tua casa ameaça desabar, mandas demoli-la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende também isto: eras pobres e habitava um casebre. Torna-te rico e o deixas para morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado, como eras antes, vem tomar teu lugar no casebre e fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Muito bem. Aprende que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que constituem no tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o seu lugar, que também deixarão um dia quando chegar a vez deles. Então, aqui, os espíritos, eles dão um exemplo bem claro, né? bem simples, que nos dá a compreender que há uma renovação e que esses espíritos nem sempre são os mesmos a povoar, né, determinadas raças, determinados povos. E que há o progresso. Como a gente está tratando da lei do progresso, então os espíritos, eles são enfáticos em dizer que há essa progressão, que às vezes aos nossos olhos, né, no campo material, não se percebe toda essa evolução e como se dá esse progresso. Aí a gente lembra lá no livro A Caminho da Luz, de Francisco Xavier, né, que traz a psicografia, Francisco Xavier, que traz toda uma instrução, psicografou, né, e traz as instruções de Emmanuel sobre toda a história da evolução das civilizações que trouxeram mais contribuição para a humanidade. Então, ele diz, né, e a gente já, na própria literatura espírita, que há espíritos que foram exilados, né, de mundos que já atingiram um progresso, e que aqueles espíritos que lá faziam parte, que lá moravam, então eles não acompanharam essa evolução. Algo que parecia estar tão distante, né, da história da humanidade, a gente trazendo para o tempo de hoje, a gente está vivendo também isto. Então, quando a gente está nesse processo de transição planetária, saindo de um mundo de expiação, né, e já vivendo a era que se aproxima da regeneração, nesse período de transição, a gente vai se deparar com essas situações que se assemelham, de certa forma, a um período ou a um estágio que já se deu numa instância não só daqui, mas de outra constelação, né? Então, aqui, Emmanuel traz a história, a narrativa dessa constelação que no seu processo de evolução, de progresso, aqueles espíritos que não conseguiram atingir, eles são retirados, eles são exilados daquela comunidade que já atingiu o seu patamar de progresso e eles vão para outros planetas. Eles vão migrar para outras constelações e vão trazer toda a bagagem que eles conquistaram. Então, a gente vai ver na história da humanidade povos que contribuíram e que nos intrigam com o seu legado no campo, seja da arte, seja da engenharia. Até hoje,
nos faz assim refletir e a humanidade, né, fica admirada que povos tão sem condições, sem os instrumentos que hoje nós dispomos, fizeram construções belíssimas. A gente tem aqui o exemplo da civilização egípcia, né, com as suas pirâmides, com todo o seu legado, também no campo não só material, mas no seu campo religioso e filosófico, que traz as lembranças e toda aquela saudade e aquela perspectiva do retorno, da saudade que eles também traziam e que teriam que conviver entre povos menos desenvolvidos intelectualmente e na sua condição também espiritual, e eles vinham, né, trazer a sua contribuição também para na contribuição do desenvolvimento dessas nações, desses povos. Então, seria a grande contribuição, ao mesmo tempo, seria o resgate daquilo que eles não tinham ainda condições de estar naquela sua morada, né, inicial, e aqui eles vinham realmente trazer e construir espiritualmente as características que fariam depois pertencer a sua nação de origem ou a sua condição espiritual, né? Então, eles vieram com esse propósito de crescerem espiritualmente e, ao mesmo tempo, fazer uso de toda a bagagem que traziam dentro de si. Isso aí prova também, por outro lado, que tudo que nós aprendemos jamais se perde. É conquista do espírito que ele vai, ao longo da sua jornada evolutiva, semeando, trocando ideias e fazendo com que outros possam ser beneficiados a partir do conhecimento que eles conquistaram. Aí aqui a gente também compreende que o progresso ele se dá de forma individual, claro, né, conquista de cada um, do esforço, do estudo, da perseverança, daqueles obstáculos que cada criatura, que cada ser passa na vida, e ao mesmo tempo essa conquista ela não é só patrimônio seu, porque convivemos em sociedade e trazemos e influenciamos outras vidas, assim como também somos influenciados. Isso é um fator que a gente vê ao longo da história da humanidade, né? Tanto isso pode ser para o bem, como também a gente pode influenciar outras vidas aos descaminhos das leis de Deus, das leis divinas. Quando a gente compreende que o mais importante não é a questão material, mas a conquista do espírito, existe todo um trabalho, existe todo um movimento para que avancemos ao encontro daquilo que verdadeiramente importa, que é a construção espiritual de cada um na reeducação dos sentimentos. Esse é o propósito de estarmos aqui, de reencarnarmos, para que a gente possa atingir patamares de evolução onde a influência da matéria não nos domine, mas que possamos dominar as nossas emoções e conduzir os nossos passos pela ótica espiritual, não exclusivamente ou priorizando as nossas necessidades materiais, até porque depois elas passam e elas fazem parte de uma necessidade desse orbe. Mas somos espíritos eternos e que buscamos a nossa perfeição. E este é apenas uma roupagem
na qual haveremos de deixá-las no momento que partimos. Então, é necessário que a gente tenha essa compreensão para que a gente faça nessa evolução. Vejamos o que diz Emmanuel neste livro A Caminho da Luz, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, em relação aos exilados de Capela e que passam, num determinado momento, passam a povoar o nosso planeta. Ele diz o seguinte: aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não bastante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem um paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Esse trecho, explicando o que aconteceu e, ao mesmo tempo, consolidando aquilo que nós admiramos nos povos antigos e principalmente nas civilizações egípcias e tantas outras que trouxeram o grande legado para a humanidade, nos faz refletir que aqueles que não desejaram ou que não se esforçaram para o seu progresso tiveram que ser exilados para outras instâncias, para outros planetas. E muitos vieram para aqui. Né? E aqui a gente faz a grande reflexão que parece-nos muito distante aquela realidade do passado, mas que está tão próxima na atualidade. Estamos vivendo um momento de transição planetária, um momento daqueles que herdarão o planeta de regeneração. Né? Quando Jesus afirma no Sermão da Montanha que os mansos herdarão a terra, é a grande lição, a grande verdade do planeta, da consumação de um planeta de regeneração, onde só aqueles que se empenharam, que se esforçaram para o bem da humanidade, nas suas conquistas individuais e que, ao mesmo tempo, trabalharam para o progresso coletivo, esses serão os herdeiros da Terra. Aqui vem a grande reflexão para todos nós, que nos colocamos nesse momento. É no sentido, o que estamos fazendo das nossas vidas, das nossas ações, das nossas atitudes, para sermos merecedores de permanecermos no momento em que a Terra vai estar dentro de um patamar de evolução grandiosa, onde os espíritos do bem farão aqui também uma das suas moradas. Aí a gente vê o que aconteceu desses exilados de Capela que estiveram aqui, do seu sofrimento, da sua dor, da sua saudade, e que ao mesmo tempo, quando eles atingiram e resgataram, né, no processo reencarnatório, né, todo aquele seu passado sombrio, eles conseguiram a sua liberdade e retornaram para a sua antiga morada, já em outro patamar. Aí aqui fica essa reflexão para todos nós. Ao mesmo tempo, o que é que estamos fazendo? Né? Das nossas atitudes, dos ensinamentos, do conhecimento espírita, do conhecimento cristão. O que estamos realizando? O que estamos construindo para que a gente possa ser merecedor?
para que a gente não venha a passar pelas mesmas situações desses povos que tiveram que enfrentar. E, ao mesmo tempo, traz a mensagem de esperança. Quando Jesus afirma que nenhuma das suas ovelhas seriam perdidas, todas voltariam para as verdades do Pai. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando e dando prosseguimento, né, às perguntas que vêm depois. É interessante, na outra pergunta, né, com relação a povos degenerados, diz assim, na pergunta 787. Não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? E os espíritos respondem: sim, mas todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente. Então, daqui, nessa pergunta, né, diz assim, que existem raças que não querem progredirem, que não se esforçam, mas eles afirmam também, os espíritos, que por elas mesmas, elas vão se aniquilando. E a gente vê isso até na própria atualidade. Né? A gente vê, assim, pessoas em determinadas comunidades que elas ainda são tão atrasadas espiritualmente e caminha, né, pela trajetória do mal. E o que é que acontece com essas criaturas? Elas terminam mesmo se aniquilando diante da maldade, diante da imperfeição. Embora não queremos dizer com isso que elas estão fadadas ao mal. De forma alguma, porque os espíritos nos afirmam que elas progredirão, mesmo com toda a rebeldia, mesmo não querendo, um dia elas despertarão para a realidade espiritual e desejarão o progresso, recuperar esse tempo perdido. E a reencarnação é o que nos dá essa clareza e da justiça divina, onde cada um é responsável pelo seu próprio progresso, no sentido de evolução, né? A gente não progride, ou a gente não faz com que a gente influencia, mas a decisão de outras pessoas trilharem o caminho do progresso é uma decisão sua, pessoal e individual, porque todos nós somos dotados do livre-arbítrio. E dando continuidade, aí pergunta-se: qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias experiências. Então, Deus não deserda ninguém. Então, isso só faz afirmar o que eu havia já adiantado anteriormente. É isso, meus irmãos, todos iremos progredir. Dando continuidade à pergunta 787, letra B. Assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Essa é a pergunta. A resposta: tu mesmo o fostes mais de uma vez antes de seres o que és. Então, veja, o progresso da humanidade, ele se faz presente e também nos dá, quando a gente escuta essa resposta, então a gente tem um outro olhar, né, para essas outras civilizações mais selvagens, mais primitivas, haja vista o grau de evolução em que elas se encontram. E isso não nos faz melhor do que eles. Esse olhar é de entendimento e de compreensão que também nós, já na nossa trajetória de evolução, nós também passamos pela barbárie, nós também já fomos antropófagos, aqueles indivíduos que comem carne humana. Então, a gente às vezes não consegue perceber isso ou achar isso um atraso, que nós não seríamos capazes de fazer isso.
mas nós já passamos por essa etapa. Nós já progredimos, evoluímos, mas precisamos ter esse olhar de misericórdia e compaixão. Quantas das vezes a gente se depara com situações ou de indivíduos que fazem esse tipo de barbárie, que matam, que comem as suas vítimas, e a gente fica, claro, escandalizado, que isso é normal, né? No entanto, não cabe a nós qualquer julgamento que venha a condená-los, porque a gente, na nossa trajetória, nós também já fomos dessa forma. Então, é esse olhar de compaixão, é esse olhar cristão que precisamos ter em determinadas situações, em quadro que presenciamos e que muitas vezes a gente é tão severo no nosso julgamento, esquecendo do nosso passado, esquecendo da nossa trajetória, né, evolutiva. É claro que a gente está no véu do esquecimento, mas a gente tem todo esse acervo de entendimento para que a gente não se precipite no nosso julgamento e que a gente faça ou condene esses indivíduos onde eles são mais dignos de compaixão, de misericórdia da sociedade, né? Dando continuidade à pergunta 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Esta verdade que a história constata não nos poderá levar a pensar que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção, como os da antiguidade? Os espíritos respondem: os povos que só vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, tanto para os povos como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Então, aqui, reforçando tudo que a gente vem falando, baseado na doutrina, nas obras que subsidiam, né? Que a contribuição e o legado de um povo está muito relacionado e duradouro naquilo que de bom traz para toda a humanidade. E que o bem e a caridade é o maior patrimônio deixado para as gerações futuras do bem que semeou. E por mais que uma nação, uma raça, né, ela se recuse a progredir, ou atrapalhe, ou é um obstáculo, não é, para o bem, elas serão rendidas, porque a luz, né, ela clareia toda a escuridão, todas as trevas, por mais duradouras que pareçam ter, a gente vê isso na própria história da humanidade, né? Que passou 300 anos da Inquisição, do momento que era da Idade Média, considerada a Idade das Trevas, mas o bem se sobressai, a luz penetra os corações dos seres que povoam essas nações, e que ao longo das reencarnações a purificação, ao progresso desses espíritos, e que muitas vezes eles retornam
tornam a mesma nação, aos mesmos povos, para acelerar, para contribuir naquilo que eles já avançaram. Então, o progresso não é uma lei do homem. O progresso faz parte das leis divinas e que todos haverão de se sujeitar ou de se entregar a essa lei, que esta lei também ela é responsável pela nossa felicidade. Então, nesse aspecto, a gente vai ver que a lei do progresso ela vai se dar, mesmo que muitos se recusem, né? Mesmo que muitos atrapalhem, né? Mesmo que muitos não queiram ou dificulte, a luz sempre se fará presente, porque o progresso faz parte dessa trajetória evolutiva. Na pergunta 789, um dia o progresso reinará todos os povos da terra numa só nação? Eles respondem, os espíritos, em uma só nação, não. Isto é impossível, pois da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Razão, porque sempre será preciso que haja leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, não leva em conta as latitudes nem distingue os homens pela cor da pele. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos como os indivíduos praticarão entre si a caridade. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal ao vizinho, nem viverá à sua custa. Então, aqui é a grande esperança, o grande consolo. Não vai existir uma nação única, até porque cada povo tem as suas particularidades, tem a sua individualidade. Entretanto, aqui diz o que será único. É esse amor universal que sai rompendo as barreiras, as fronteiras, através da caridade que não escolhe. Quando se tem essa consciência que todos somos irmãos, a gente não vai escolher se vai auxiliar determinada nação. Então a gente vive um momento em que essas práticas de caridade, dentro do contexto em que vivemos, de pandemia, de imigração, de povos que deixam as suas nações e buscam outras, e isso também é um progresso, porque quando um povo determinado sai da sua própria raiz e vai buscar o melhoramento, que vai buscar muitas vezes a sua própria salvação em outros territórios, abandonando, deixando todos os seus costumes para se aculturar em outra nação, isso é um processo de progresso. Claro que é dolorido, claro que isso traz muitas lágrimas, claro que exige um desprendimento. No entanto, isso é progresso. Isso é a quebra de paradigmas de fronteiras, onde o amor se faz presente em qualquer território, quebrando e atravessando qualquer fronteiras. Esse é o exercício da caridade que devemos trabalhar para nos tornarmos uma única nação espiritual. Essa sim, que é regida pela lei do amor e da caridade e da fraternidade. É isso que estamos trabalhando nesse contexto em que vivemos, tão rico, tão oportuno para todos nós, que exige a nossa participação com muito zelo, com muito amor. E assim finalizamos o estudo, que não se esgota, que todos podem acrescentar no seu estudo em casa, nos seus estudos virtuais. Então, agradecemos a Deus essa oportunidade e vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Querido Jesus,
Agradecemos a oportunidade de servir. Agradecemos toda a assistência amiga que esteve presente nesse momento. E rogamos por todos os nossos irmãos aflitos, por todos os irmãos que necessitam do teu amparo e da tua luz. Derrama a tua misericórdia e a tua compaixão para todas as nações, hoje, agora e sempre. Muita paz.